Olá, está começando o 191º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também está por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Que semana agitada, hein? Pois eu fiquei sabendo agora por você. A gente vai tratar de dois assuntos aqui que são daqueles que eu, ao longo da minha vida, fui construindo uma timeline com pessoas que não ligam pra polêmicas, e pra problemas, e pra confusões, e pra apontar o dedo. Então, às vezes eu fico por fora de coisas que estão rolando. E se não fosse você, Bia, não sabia nem que existia. Nossa! Mas antes da gente chegar nelas, que o povo já deve estar imaginando o que seja, eu quero trazer aqui um follow-up que já está virando clássico do Área de Trabalho. Abafadores. Porque o Edson Nakano, ele mandou pra gente o link de um abafador que ele falou: comprei pra dormir, e é bem macio, fácil de usar, fácil de acostumar. O nome dele é Alpine Sleep Deep. Plug protetor auditivo branco. Tem branco duas vezes no nome, por algum motivo. São traduções automáticas, né? Ele mandou o link aqui que tá no Mercado Livre, e ele parece aqueles que eu vejo o pessoal usar isso em show. Ah, tem disponível. Puxa. Queria ver o preço, né? Tá. Bom, mas dá pra ficar de olho aí, porque se o Edson falou que usa pra dormir, então deve ser bom, fácil de usar e de acostumar. Porque eu não sei vocês, mas eu não consigo. Eu tento, assim, dormir com, às vezes, ouvindo música, coisa pra relaxar, quando eu tô muito estressada, né? Só que, travesseiro atrapalha, aí você deita, dependendo se você coloca um externo ou mesmo um intra-auricular, é difícil, né? Então você tem que ficar meio inclinado, meio sentado, meio deitado. Agora, pra dormir, tem que ser bom e confortável. Então, se o Edson tá recomendando esse aí pra dormir, vai ficar no meu radar aqui, Edson, embora esteja indisponível, tá? Obrigada pelo seu link. Eu cacei aqui por esse nome inteiro no Mercado Livre, achei outras opções. Tá. Essa Alpine, ela tem vários produtos diferentes, na verdade, que são esses plugs de orelha. Tem uns que vão desde 200 e pouco até uns 340, 400 reais. Então tem para todos os tipos. E é um desses que parece ser inteiro maciozinho, sabe? Que encaixa bem e fica. Pega o formato. Ele tem os AirPods, né? Que tem aquele flapzinho que é de silicone ainda. Que ficou meio clássico depois de fone de ouvido. Ele tem 3. Então ele pega e fica ali mesmo, né? Bem interessante. Ele tem ali... Parece um pouquinho aquele que a gente comentou na semana passada por ser pequenininho e tem só uma abazinha para você puxar ali de dentro quase do canal. Essa Alpine tem o Party Plug Pro também, que é mais parrudinho. Então eu vou deixar o link dessa busca que eu fiz aqui nas outros episódios, ao invés desse link que o Edson... Obrigado, Edson, que você mudou, mas como está indisponível, a gente vai deixar aqui o pessoal dar uma espiadinha em vários. Mas pra dormir é uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre esses plugzinhos. E se os motoqueiros e os malditos que andam pela minha rua fazendo barulho seguirem, eu uso um desse pra poder dormir um pouco mais tranquilo. Muito bem! E seguindo com os follow-ups, a Lorene Vieira mandou pra gente um link que fala sobre como a Unifesp aprovou diretrizes para uso de inteligência artificial generativa na pós-graduação e na pesquisa. Eles definem, por exemplo, que o uso da ferramenta em qualquer etapa de trabalho acadêmico, artigo, relatório, trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, tem que ser informado e registrado por quem tiver feito, né? Incluindo a ferramenta que foi usada, a finalidade do uso, o conteúdo que foi produzido ou modificado pela IA generativa. É obrigatório incluir uma declaração explícita sobre o uso, eles chamam de IAG, né? IA generativa, em todos os documentos finais submetidos para avaliação, isso na Unifesp, encaminhados também para publicação, indicando de jeito claro a conformidade com os itens do artigo, que falam também, por exemplo, que isso é até curioso porque bate numa conversa que rolou lá fora faz um tempo, que o uso de IA generativa não configura, sob hipótese alguma, coautoria do sistema de IA no trabalho acadêmico, que a autoria permanece só do pesquisador, da pesquisadora, cabe a eles a responsabilidade integral pelo conteúdo, pelo resultado, interpretação apresentada. Não pode usar IA para gerar ou propagar plágio, fabricação de dados, texto ou imagem, fraude acadêmica, conteúdo que viole direito autoral de terceiros. O pesquisador tem que revisar criticamente todos os textos, resultados, código, imagem
E para garantir correção, coerência, originalidade, né? Porque às vezes o GPT cospe ali uma coisa que é registrada, a pessoa que está lendo nem sabe que é registrada. Nesse caso, a pessoa tem que ir atrás, tem que garantir que não é, né? Observar a norma de citação, de referência, e mais uma vez fala de respeito à propriedade intelectual, fala de dado sensível, dado inédito, protegido por sigilo, não pode ser mandado para sistema de IA externo à da Unifesp, ou se o destino final, a política de privacidade estiver incerto, ou seja, quem for fazer trabalho sobre saúde, por exemplo, e for subir dado de paciente, coisa assim, não pode, né? Já não poderia. E não pode aqui especificamente nessa regra também, né? Não poderia por conta de LGPD e etc. Aí, para finalizar, o uso de IA generativa na avaliação do trabalho, na emissão de parecer ou tomada de decisão acadêmica tem que sempre contar com a supervisão e validação de pesquisador habilitado. Decisão acadêmica não pode ser tomada automaticamente pela IA. A gente até viu sobre isso também recentemente do Conselho Federal de Medicina, né, que teve regras parecidas. A Unifesp vai promover ação de capacitação, bem legal isso. Ação de capacitação, reflexão, atualização periódica sobre o uso ético e crítico da IA generativa para toda a comunidade acadêmica e que eventuais indícios de uso inadequado de IA vão ser encaminhados para o escritório de integridade acadêmica para analisar, averiguar, conforme procedimentos previstos já no regulamento. E, por fim, as diretrizes estabelecidas nessa norma não abrangem todas as questões relacionadas ao uso de IA generativa. Ótimo reconhecer isso, né? Que cada caso vai ser um caso. E é objeto de revisão periódica sob a responsabilidade do escritório de integridade acadêmica. E aí, Bia? Gostei, adorei, gostei muito que o pessoal da Unifesp, ao invés de ficar chorando, né? Como muitos estão fazendo, assim, meu Deus, é o fim do mundo. Não, vamos então colocar no papel, já que é inevitável, LLMs e AI generativa como um todo é inevitável, já faz parte da realidade, vamos colocar ordem no galinheiro, certo? Então tá, legaliza tudo, coloca lá as diretrizes, as ordens, tem um documento formal agora, tô vendo aqui tudo assinado eletronicamente, então tem a validade legal e beleza, usem do jeito que vocês quiserem, à vontade, mas dentro desse escopo aqui que a gente definiu, tá? E, bom, a gente tá vendo o uso dessas ferramentas o tempo todo, e quando sai na mídia é sempre alguma situação cômica, assim, sempre tem uma situação cômica a ponto de gerar cliques, né? Porque tem que virar manchete, tem que gerar cliques, né? Então tá lá uma petição, uma decisão judicial. Aí no meio da decisão judicial tá lá, agora refine o meu texto. A pessoa nem se deu ao trabalho de tirar o prompt ali, né? Mas vocês que são da área de direito podem me explicar melhor. Mas assistente de juiz, às vezes estagiário, fica muito com essa parte mais bruta, né? Peão de obra, na confecção, elaboração ali e despacho desse tipo de documento. Então, o pessoal faz meio correndo, tal, não domina muito bem, sabe que as IAs estão lá, mas ainda tá tudo muito artesanal, né? Então, as gafes acontecem. Então, a partir do momento que uma instituição como a Unifesp, né, reconhece a existência dessas ferramentas, eu estava vendo alguns gráficos, gente, de produção de artigos científicos. Se vocês olharem, a partir do momento que entrou ChatGPT e afins aí, todos, o salto na produção de artigos, gente, é astronômico, mas é muito alto, é muito. Não dá para você negar que não tem interferência das IAs, de tão grande que é o salto nos gráficos, tá? Então, só que o pessoal ainda tá fazendo tudo de forma muito mambembe, né? Então, às vezes tem textos ruins. Eu sou muito chata com geração de coisas por IA. Eu não gosto de terceirizar pensamento, raciocínio. Eu gosto de ter insights, aprender, entender as coisas. Mas na hora que eu vou elaborar um documento, alguma coisa, eu sou muito chata. Eu gosto que seja do meu jeito. Acho que é 20 anos, né, escrevendo. E a gente não vai mudar mais, né, Marcos? Nós estamos velhos. E poderia, a gente vê blogs e sites, você começa a ler, dá uma preguiça assim, ai, nossa, aquela redação de IA, né? Eu gosto de personalidade, eu gosto do estilo do jornalista, muitos jornalistas que eu leio há décadas, assim, eu gosto de ler o estilo dele. Então, quando você começa a ver aqueles artigos pseudo de opinião, já começa assim, vamos falar sobre tal coisa. Não é uma questão disso, é aquilo. Aí enumera sempre em 3 as coisas. Nossa, já não começa nos primeiros parágrafos. Você fica com uma preguiça de ler o resto, né, que você acaba deixando de lado. Então, eu tenho medo das minhas coisas ficarem pasteurizadas, assim, tá?
Mas eu faço reunião, eu discuto, às vezes eu tenho que fazer documentos depois. Então, vou citar um caso de mundo real aqui. Foram discutidas algumas coisas, algumas decisões, algumas diretrizes de como a gente vai ter que trabalhar com alguns documentos. E foi tudo escrito num quadro branco, numa reunião. Com aquela caneta lá de quadro branco, tava até meio falha, meio apagada, assim, tal. Beleza, tá. Acho que foi discutido. E o que eu fiz? Eu fotografei aquilo, não vou ficar copiando, né? Todo, passo a passo de tudo que a gente discutiu. Fotografei, falei, Claude, ó, transcreve isso aqui pra mim, e depois vamos formatar num documento. Aí ele transcreveu, tal. Eu olhei, ele entendeu do que se tratava, sabia? Deu até sugestão. Aqui onde você fala isso dá pra colocar, adicionar tal informação, tal. Algumas eu acatei, outras não, porque eu queria que ficasse mais estrito do que foi discutido na reunião, né? Beleza, ele me obedeceu, fez tudo certinho, depois fez um documento lindo, em cores, em PDF, que eu vou distribuir, tá? Então, esse trabalho que eu ia ficar horas mexendo com tabela, gráfico, colocando caractere especial, editando, então, tudo isso eu terceirizei. Mas o trabalho intelectual, isso foi feito em conjunto e eu procurei manter o mais fiel possível ao que foi discutido. A gente adora deixar as coisas completas, né? Mas não, vamos adicionar mais umas coisas aqui. Vai lá, Iá, capricha aqui. Não, deixa sintético do jeito que tá. Eu só não quero ter o trabalho de sentar cansada de noite em casa e ficar ainda mexendo em Excel e tabela no Word para distribuir PDF depois. Então, na hora, já fotografei, montei. De noite eu fiz uma revisão, mandei gerar um documento e em 10 minutos estava tudo prontinho, feito e agora é só distribuir. Então, isso eu acho muito legal. Esse ganho de produtividade, de tempo, é que é legal. Porque nós estamos usando o tempo realmente para discutir o que interessa, que é a confecção daquele material, discutir entre os pares, cada um dar o seu insight, fazer algo que o resultado final fique com a cara de todo mundo assim que participou, né? Então, eu acho isso muito importante. Isso é o que personaliza os trabalhos e tal. Agora, quando é você só e a LLM ali, você quer, não, vou começar do zero aqui e tal, faz tudo para mim. E infelizmente é isso que a gente mais está vendo hoje, e claro, as gafes aí vão correr soltas. E vocês que são ouvintes do Área de Trabalho, com certeza já estão bem inseridos nesse mundo das IAs, já estão com o feeling igual eu e o Marcos aqui, né? A gente começa a ver os documentos, assim, né? Então, e no mundo científico, gente, tá demais, tá? O tempo todo artigos saindo, você já começa a sentir isso. E como eu falei, o pessoal da área de direito também já tá percebendo isso, né? Então, não adianta, nós temos que sentar, discutir o que pode, o que não pode, checagem, sempre fazer um double check quando você manda as IAs pesquisarem coisas. Então, não adianta, tem que colocar as regras no papel, todo mundo concordar, todo mundo seguir as diretrizes, e é assim que as coisas vão refinar com o tempo. Sem dúvida alguma. Eu gostei bem. Eu vi agora que essa diretriz ela foi aprovada em dezembro, mas acabou pipocando aqui pra gente nessa semana. Uhum. E tudo que tá por ali eu achei bem razoável. Sim. Sobre as regras que definem o que pode e o que não pode, a gente tem que prestar atenção, e principalmente duas coisas. Falar que esse documento está longe de ser completo, porque conforme as tecnologias e os métodos forem evoluindo, vai aparecer situação nova, como as questões de autoria e coautoria, né? Eu falei que já tinha pintado o processo sobre isso, de botar IA como coautora, porque a própria OpenAI está planejando, isso vazou faz umas semanas, a gente talvez tenha comentado aqui, que ela planeja começar a cobrar algum tipo de comissão sobre os valores que vão vir de descobertas científicas que foram feitas usando ou com a ajuda do ChatGPT. Como eles vão calcular isso, vai saber, né? Mas, em essência, é assim, né? A pesquisadora usou o GPT no processo da farmacêutica, do trial de não sei o quê, para desenvolver uma vacina nova. O lucro da vacina, o GPT vai ter uma participação. Não sei nem se isso é legalmente possível, previsto, né? Como que a OpenAI vai fazer isso, sei lá, né? Mas aqui na Unifesp, falar que a IA não vai ter nenhum tipo de coautoria, já cobre uma outra parte disso, que é sobre a propriedade intelectual. As empresas já falam que elas não têm propriedade intelectual sobre o que é gerado. Já teve processo, eu vi nos Estados Unidos, isso que também teve um juiz que decidiu que IA não pode ser registrada como autora de nada que é criativo, que é de um cara que pediu para o GPT fazer uma imagem, o GPT fez, ele quis registrar a imagem de autoria do GPT, o juiz falou, não, cara, para de frescura. Então, teve isso. Legal que esse documento prevê isso.
E principalmente, também, já falei isso umas 3 vezes, mas o lance de trabalhar em capacitação contínua para todo mundo saber o que a ferramenta faz, o que ela não faz, onde é que ela falha, como ela funciona, onde é o potencial. Isso no papel, no PDF, excelente. Vou dizer na prática como isso vai ser operacionalizado, mas é interessante que esse documento cobriu vários dos pontos que a gente vê que geram um estresse, um atrito, uma polêmica, um problema, e principalmente deixar aberto para falar, ó, são só orientações, como diria a mulher do sanduíche. O resto a gente vê. Quando aparecer um caso que a gente não sabe o que fazer, a gente estuda, analisa e veja só, depois atualiza aqui essas regras para poder valer mais coisa também. Achei bem legal, bem razoável esse documento. Esse negócio de colocar coautoria com IA, isso é zoado demais, sinceramente. Né? Sim. Você que é um fotógrafo profissional, ouvinte do área de trabalho, você faz fotografia, às vezes você publica online, às vezes você faz algum trabalho para catálogo e material impresso. Claro, você faz o seu trabalho, usa o Photoshop para fazer os ajustes, corrigir luz, uns retoques. Você coloca o Photoshop como coautor? Não, né? Então, é esquisito colocar uma ferramenta como autor. O autor é quem faz o prompt. Então, tem que ficar sozinha. Bom, vocês estão vendo aí essas IAs com autonomia aí que pinta e borda, vendendo ações. Também tá todo mundo indo pro campo da ficção científica e tem muito bait nessas histórias aí ainda, tá? Sim, elas são feitas para isso. Exato. Então, não caiam nessa. Quem começar a falar em colocar coautoria e tal, já nem leve a sério, porque não tem como, tá? Mas as diretrizes principalmente quando acontecer algum problema, quem vai ser responsabilizado? Então tem que ter essas diretrizes, sim, com certeza. E tá tendo direto, gente. Eu tava conversando no Twitter com o pessoal aí, analisando alguns papers, alguns trabalhos. Aí tinha lá um trabalho científico ali com um grupo de uma determinada intervenção médica, né, farmacêutica. Aí tinha lá os grupos de intervenção, os grupos controle, aí tinha o antes e depois, aí você começa a olhar assim, tá lá a distribuição normal, os desvios padrão, assim, não faziam sentido, e você começa a ir a fundo, você vê que foi inventado. Gente, ninguém checa número de metodologia de trabalho, tá? Certo, alguns malucos, assim, eu tô entrando nesse mundo de maluco agora. Mas você vai ter emprego pro resto da vida, Bia. Não, e passar raiva, o que eu vou gastar com um medicamento psiquiátrico, você começa a ver as coisas, sabe? Parece que aquele castelinho da ciência que você construiu assim começa a desmoronar, entende? Então, eu sei, tem muita pressão hoje em dia para publicar, mas eu acho que vai ter uma hora vai ter um movimento contra, que as pessoas vão preferir publicar menos com mais qualidade do que ter essa produção científica absurda que hoje muita gente está exigindo, mas com produtos finais de baixíssima qualidade. Vamos ver. Uma hora a bolha vai estourar, uma hora vai dar algum problema sério, e aí o pessoal vai começar a discutir isso melhor. E vai ter esse retorno, sim. E bem colado nisso, Bia, faz uma semana eu estava gravando o IA Sob Controle com o Fabrício e eu falei sobre os especialistas de internet, né? O cara numa aba é especialista em farmacologia, na outra aba ele é especialista na escalação de São Paulo, na outra aba ele é especialista sobre geopolítica, na outra aba ele é especialista sobre blá, 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 né? E aí o Fabrício falou assim, não, nessa semana o pessoal da polilalamina. Eu falei, não tinha ideia do que tava falando. Mas já suspeitei que era alguma dessas polêmicas desse tipo que eu falei que eu fujo e curei minha vida pra não ter que lidar com isso, né? Mas eu vi que você mandou. Aí como você mandou, prestei mais atenção. Quer resumir o que diabos está acontecendo? Por que isso virou uma polêmica? Eu falei polilalamina, né? Polilaminina. Ah, beleza, Marcos. O que eu te mandei lá foi a explicação por que o estudo não foi publicado por revistas científicas. Não sei se vocês acompanharam, mas a imprensa incensou a história de um jeito, tá? O fulano que sofreu um acidente e tal, já tá andando, o outro já tá lá na academia. Claro, isso impressiona muita gente. Mas o que não se fala é que quando uma pessoa sofre um acidente com alguma lesão medular, ela passa por uma avaliação que tem diversos tipos de lesão medular. E muitas delas, Marcos, a pessoa fica realmente imobilizada nos primeiros dias, nas primeiras semanas. E dependendo do grau da lesão, a idade do paciente, o sistema imunológico, enfim, a saúde geral da pessoa, a idade, ela vai
voltar uma hora ou outra sozinha, tá? Mas o padrão ouro para esse tipo de intervenção é assistência médica, fisioterapia, tratamento de ponta. Não é só deixar lá o cara na cama e vai voltar regenerado nada, tá? Então tem todo um tratamento de fisioterapia e recuperação que vai ajudar essa pessoa. E isso simplesmente parece ter sido ignorado, porque todo mundo que recebeu esse medicamento, né, essa intervenção, que é cirúrgica, que se diga, né, tem que fazer um acesso cirúrgico, colocar essa substância em determinado lugar, lá na medula, em centro cirúrgico, com todo o cuidado e tal. Tem a questão das 72 horas, tem que ser no início também, que eles chamam naquela fase de choque. Geralmente nessa fase inicial também se faz uma cirurgia de descompressão, porque a pessoa sofre a lesão, enche de sangue, líquido, incha, edema. Então, tudo isso precisa ter uma intervenção, né? E para você saber se um medicamento é eficiente, se é eficaz, se é seguro, tem que passar por uma série de testes, tá? E simplesmente falar que colocou e o cara tá lá andando e atribuir isso à polilaminina é se precipitar de uma maneira absurda. É que nem o pessoal que falava que se recuperou da Covid tomando cloroquina. Lembra disso? Sim. O que acontece? A Covid é uma doença que tem uma mortalidade baixa, tá? Todo mundo que pega, a maioria se recupera. E mais de 80%, se não me engano, mal tem sintomas. Então, se o cara tem aquele sintoma de gripe e tal, e o próprio organismo vai se recuperar, voltar sozinho, ele fala que tomou cloroquina e vai atribuir a melhora dele ao remédio, quando não foi isso. Então, no público leigo, essas melhoras, esses relatos anedóticos que a gente chama, impressionam muito, né? Porque ainda mais lesão de coluna, né? Uma coisa tão sensível, acaba com a vida da pessoa, muda completamente o futuro dela. Então, tem que ter grupo controle, sim, tá? E, infelizmente, eu fico muito chateada. Eu conversei com alguns editores da mídia, de alguns veículos grandes, falei, olha, falta de jornalismo científico nas universidades, tá feia a coisa. Até comecei a fazer uma investigação por conta própria aqui, fazer um levantamento, e eu vi que a cadeira de jornalismo científico que existia 20 anos atrás foi meio que ficando de lado. As matérias de conteúdo digital, assim, claro, começaram a dominar as grades curriculares, mas o jornalismo científico acabou ficando de lado. Então, é uma minoria de faculdades hoje que tem essa cadeira. O que é péssimo, ninguém sabe método científico, nem nada. Eu não quis entrar no Twitter nessa discussão, tá? Saudável. Conversei com algumas poucas pessoas lá, e eu poderia, viu? Eu pego lá boto o meu diploma lá de pesquisadora clínica, detalhe que meu foco é justamente em regulamentação e Anvisa, então eu sei bem a trabalheira que dá você fazer um dossiê, fazer anos e anos de estudo e esperar uma agência regulatória. Aí tem também a FDA, tem a EMA, que é da Europa, que são as Anvisas dos Estados Unidos e a Europa, né? Então é burocrático, demora, porque depois de todo esse tempo fazendo os estudos, levantamento, a agência ainda vai avaliar. Então é demorado, é minucioso. Então você não inventa uma molécula de uma hora para outra e já sai usando por aí, tá? Então conversei com algumas pessoas e é meio que consenso. A gente realmente está bem preocupado com o baixo nível, assim, tô falando do jornalismo mesmo, tá, gente? Tem o divulgador científico, que são as pessoas que têm um pé na ciência e tal, mas o jornalismo do dia a dia, gente, é redação, tá? E é esse pessoal que não está sabendo filtrar as informações e divulgar apurar. O que é o trabalho do jornalista? Ele pega informação X, a Y, a Z, apura, conversa com as pessoas e aí ele vai fazer vai publicar baseado no que ele apurou. Mas agora hoje não. O fulano disse que tá andando lá, beleza, já posta ele na academia, porque vai gerar mais links, mais likes. Então o editor tem aquela pressão, a gente precisa ter visualização, a gente precisa vender, né? Jornalismo, antes de tudo, é uma empresa. Então, como empresa, ela quer vender. Então, vai ser sempre em favor daquilo que gera mais links, mais likes. E claro, like está muito relacionado com comoção. Então, o que comove mais, repercute mais, tá? Então, mas, felizmente, algumas pessoas aí discutiram mais a fundo isso, alguns divulgadores, um pessoal especializado em saúde baseada em evidências, e ainda tem alguns jornalistas, graças a Deus, aí da mídia, já com décadas de estrada, que desconfiaram de tudo isso e realmente conseguiram, por aí foram atrás.
Então, foi feito um excelente trabalho, aí alguns colegas nossos que foram, mas por que não foi publicado? Foi publicado só em pré-print. Ah, tá aqui o meu estudo, tá? Mas nunca foi publicado. Eu posso escrever a maior groselha do mundo, não tô falando que a doutora Tatiana escreve groselha, eu tô falando eu, a Bia, eu posso escrever a maior groselha do mundo e botar num pré-print lá e dizer que eu publiquei, mas qualquer um pode colocar sem nenhuma averiguação. Diferente dos trabalhos que vão para revisão por pares e que efetivamente são publicados. E no caso da polilaminina, diversas revistas científicas recusaram porque a amostra era muito pequena, não era consistente, não tinha grupo controle, que é fundamental. Como é que você vai saber se uma coisa funciona sem grupo controle? E não adianta vir comentarista de Twitter e falar assim, se fosse o seu filho, você gostaria de botar ele no grupo controle? Gente, não... você já está atribuindo que o negócio funciona, não é assim, tá? E na indústria farmacêutica como um todo, eu tenho um slide clássico aqui, depois eu vou mandar para vocês, que é a quantidade de moléculas que saem lá naquela fase do drug discovery e que efetivamente chegam na farmácia para você comprar, tá? É uma fração, gente. A maioria vai no meio do caminho sendo rejeitada, porque conforme os estudos vão progredindo, começa lá no computador, começa com ferramentas computacionais, aí vamos testar em células. Opa, legal, teve um resultado, saiu das células, vamos para animais, então vamos testar em mamíferos, né, em camundongos, sei lá. Isso tudo é pré-clínico e só quando passou por tudo isso e se notou que realmente tem algum resultado que vai para humanos. E mesmo assim, gente, quando chega em humanos, 90% se prova ineficaz. É triste isso. É chato. Só que trabalho de pesquisador também não é só descobrir aquilo que funciona, mas é rejeitar coisas que não funcionam, porque as pessoas se iludem, tá? Então, falar, mas o que custa, né? É uma chance, o cara tá lá, é mobilizado, aplicar o remédio, dar uma esperança para ele, o que custa fazer isso? Não, gente, porque quando uma pessoa opta em fazer um tratamento experimental, tá? Nesse caso de lesão medular, ela vai estar abrindo mão de outros tratamentos para fazer aquele, que não se sabe se funciona. Com a pílula do câncer de 10 anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, a fosfoetanolamina foi assim, gente. Criou um celeuma, dizia que era uma pílula milagrosa, barata, e é fácil você falar, a indústria farmacêutica não quer que você conheça porque ela é barata, tal e tal. Eu acompanhei isso muito de perto, foi a época que eu ganhei meus primeiros cabelos brancos, e muita gente que fazia tratamento oncológico abandonou o tratamento para tomar um remédio que não tinha eficácia nenhuma. Isso é triste, gente. Eu sei, paciente oncológico, doença grave, mexe muito com a família fica desesperada, claro. Não culpo, sabe? Eles querem alcançar qualquer fio de esperança que aparecer, tá? Só que você não pode dar um tratamento para uma pessoa sendo que tem outros já comprovadamente eficazes, tá? Se vocês forem ver, por exemplo, o caso da Preta Gil, ela foi para os Estados Unidos, na fase final do câncer dela, tal. Os tratamentos experimentais na área de oncologia são liberados quando todas as terapias existentes, aprovadas, regulamentadas, não funcionarem. Então, ela precisou passar por tudo isso, não ter o resultado, e aí sim o paciente é liberado para tratamento experimental. E hoje nós temos drogas maravilhosas. Se o Marcos quiser, um dia a gente faz uma área de trabalho só sobre câncer, a gente pode desmistificar um monte de coisa, falando da área biotecnológica, aqui, que eu sei que muita gente aqui de TI vai entender como é que funciona a pesquisa do câncer, e hoje tudo é muito biotecnológico, e vocês vão ver como, sim, o câncer já não é mais aquele fantasma de 30 anos atrás, tá? A maioria dos casos aí, quando são diagnosticados logo no início, recupera. Alguns casos avançados que estão tendo uma taxa de sobrevida muito boa. Então, essa mudança é gradual, tá? Não vai aparecer um medicamento milagroso cair do céu e vai curar todo mundo, porque não é assim que funciona. Então, esse caso da polilaminina, muita gente desconfiou, foi atrás, e com toda a razão. Eu não gosto de falar assim, tô torcendo contra, a favor, né?
Eu vi alguns colegas falando assim, meio que querendo não parecer cruéis, sabe? Você não é cruel se você falar que uma coisa não funciona. Você é cruel se você incentivar as pessoas a usarem coisas que não funcionam. Ai, tô torcendo pra funcionar, tal. A tua torcida não vai mudar a natureza da molécula, vai fazer ela funcionar. Então, você tem que torcer que para mais e mais pessoas estejam engajadas nesse tipo de pesquisa. Vocês têm que incentivar a boa ciência, tá? Isso sim é onde vocês têm que dedicar a torcida de vocês e o esforço, porque é o que vai realmente mudar a saúde das pessoas. Então tá aí, esse caso da polilaminina é bem didático sobre como isso mostra como pesquisa, principalmente na área de saúde no Brasil, ainda está muito amadora em termos de divulgação científica, tá? E jornalismo científico tem que voltar nas faculdades, sim. Vou bater muito nessa tecla, tá? Entender o que é uma evidência científica, né? O básico. Não é o chá da tia Cotinha lá, ela não é evidência científica, tá? Obrigado pela aula que você já deu. Você falou vários pontos aqui que eu, não tendo nunca me envolvido com pesquisa acadêmica ou científica de verdade, né, eu reconheço que são os pontos fracos ou o que você falou de comentaristas de Twitter, né? Mas você falou, cara, você leu isso aqui ontem, achou que fez sentido, você está repetindo hoje, e agora você acha que é especialista porque você descobriu que tem uma coisa nova. Não é assim que a vida funciona. Ele é especialista em Irã, Amanda, aí no outro dia ele é especialista, vai mudando, é isso, né? Exatamente isso, trocou de aba, trocou de especialidade. Isso que me fez desistir muito de qualquer tipo de discussão na internet, porque ele falou, cara... Se vocês entrarem no meu Twitter, vocês vão ver que o meu fixado lá é o Chico Bento. É que lá eu não vou tirar, vai ficar lá, aquilo lá me resume, tá? Não vou me meter em polêmicas do momento. Sim, o Twitter, o X é monetizado, eu poderia fazer um forrobodó lá que eu ia ganhar muito dinheirinho, tá? Mas não quero poluir a discussão, eu tô aqui estudando, né? Eu pretendo voltar a escrever, ter blog e tudo, mas eu quero estar pronta para isso, eu não quero me antecipar. Já sou pesquisadora clínica, tenho MBA já em medicina farmacêutica, agora já estou começando a trabalhar nisso, na parte de pesquisa, efetivamente. Então eu prefiro mais qualidade, menos barulho e ser uma fonte boa aí para colegas, quem sabe, né? Muita gente me procurou também, falou, mas por quê? Porque eu não queria ser fonte, porque eu não me sinto assim, o bambambam da pesquisa para ser fonte. Mas eu dou o caminho, falo, ó, tá vendo isso aqui? Ó, pum, tá vendo isso aqui? Pum. Eu ensino a pescar, não dou o peixe. Então, se você é um jornalista, você sabe apurar as coisas, analisa. Isso aqui, tudo são fatos. Agora você vai costurar e vai tomar sua decisão para escrever o seu artigo, beleza? E para finalizar a trinca do apocalipse, me conta sobre qual que é a relação entre lei FELCA e Linux, que eu tô vendo que tá rolando outro forrobodó por causa disso. Meu Deus do céu! Gente, que loucura que tem sido isso. A semana começou super agitada, tá? Porque começou a entrar em vigor a tal da lei FELCA, né? Vocês estão vendo em todos os portais aí o que é a lei FELCA, né? Estão chamando aí de... Não tem Estatuto da Criança e do Adolescente, então estão chamando ele de Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Não, Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Isso, alguma coisa Protege assim. Os avatares, né? O apelido, né? Então, o FELCA divulgou aquele vídeo tempos atrás, tem toda uma polêmica a respeito do que ele fez. Eu também acho um pouco estranho, assim, né, Ministério Público e autoridades terem se mexido depois que o FELCA fez um vídeo, sendo que todos aqueles perfis eram públicos. Eu já soube, não posso dar as minhas fontes aqui, mas fontes da área da justiça tal, que tiveram acesso a todos aqueles materiais via denúncia de usuário mesmo, usuário no Instagram, né? Que isso, gente, uma menor de idade aqui fazendo poses ginecológicas, dançando e tal. Já teve, mas não sei por que isso nunca seguiu adiante e precisou vir a história do FELCA para todo mundo, de repente, descobrir que crianças estão sendo sexualizadas na internet. Então, eu vou deixar isso de lado. Bia, pergunta básica, quem é FELCA? É um youtuber. Ok. Eu também não conhecia ele. Tá. Eu acho que eu tô fora da faixa etária desses tipos de youtubers, assim, mas ele é bem jovem, não sei quantos anos ele tem, deve estar na casa dos 20 e pouquinhos, assim, bem jovem, cabelo comprido e tal. Tá. Então, graças a esse vídeo denúncia dele,
Teve toda uma discussão, teve muita pressão pública. Aí, claro, né, sempre tem os políticos oportunistas, e aqui não vou nem falar de direita ou de esquerda, gente, porque tem destro, canhoto, tá todo mundo dizendo que se preocupa com as criancinhas, tá? Aham. Todo mundo, oh, meu Deus, todo mundo preocupado, né? Então teve toda uma discussão e aí surgiu a Lei Felca, que vai impor uma verificação bem rigorosa de idade, tá? Para você acessar sites e plataformas digitais no geral. Geralmente, verificação que se tinha, Marcos, e em muito lugar é assim, você é maior de idade? Sim, não. Sou, pronto. Exato. Se foi que não, te manda pro Google. Então, agora o negócio vai ser mais rigoroso. Você tem que colocar CPF, fazer uma biometria facial, cadastrar. Alguns sites vão fazer uma vinculação via conta em GovBR, o que eu acho... Nossa, isso dá pra fazer um outro podcast só falando disso, mas eu acho isso completamente inadequado, tá? Total. Então, e se for menor de idade, quer acessar o site, vai ter que fazer via CPF, biometria dos pais ou responsáveis, tá? Isso gerou uma discussão muito grande, porque não é só Instagram, não é só TikTok, aquilo que a gente fala aqui, que o Jonathan Haidt fala o tempo inteiro também, mas isso vale basicamente para qualquer plataforma, gente, e gerou umas controvérsias aí na área de games, que eu concordo que tem alguns problemas incentivando criança a gastar dinheiro com skin. Aí tem as tal das loot boxes, que eu não sabia o que era, agora entendi o que era. Eu não sou gamer, gente, não acompanho muito isso, mas eu fui ontem mais a fundo ver o que era isso. Não, basicamente é compra e venda de itens de jogo, desde skin de personagem para ele ficar mais maneiro, mais escoladão, até, sei lá, você tem um jogo de futebol lá, tem um FIFA e, eu quero jogar com... Eu quero botar aqui o Messi, eu não quero botar o Toninho de Piracicaba no meu time, tá? Beleza, então aí você tem que gastar para você colocar o Messi no seu time para ele jogar, tá? Então você monta o seu time lá com os melhores gastando dinheiro. Enfim, tem essa parte, mas onde respingou mesmo e que gerou uma celeuma em nós, né, que somos da área tech e tal, foi na comunidade de software livre, tá? Sim. Vamos lá, o que aconteceu? Vamos separar aqui, vamos falar primeiro dos gamers, tá? Tem o LoL, Fortnite, esses jogos mais populares com crianças aí já estão com umas restrições ali imediatas, né? Tem menos de 18? Não entra mais, até fazer essa verificação, tá? Essas loot boxes aí também, tudo já cortado pela idade, tá? Tem que provar que tem 18 anos ou então permitir o acesso dos pais, tá? A Riot é uma que já elevou a classificação para 18 anos de um monte de jogos nesse mês, tá? A Rockstar também suspendeu algumas vendas, enfim, tá uma bagunça generalizada com relação a isso, tá? Agora, na comunidade Linux, tem uma distribuição chamada Arch Linux 32 e também tem o Midnight BSD, tá? O que aconteceu? Eles bloquearam os downloads e os repositórios para IPs brasileiros. Bloquearam. Eles da comunidade de quem fornece. Exato. Tá. Já no download, lá na distribuição mesmo, não consegue mais baixar, nem pegar, eu acho que add-ons e outras coisas. Enfim, tá tudo bloqueado por IP. Por quê? Porque eles estão com medo que a Anatel multe, ou bloqueie, ou dê algum processo, enfim, tá? Como é porque que você eles não teriam como fazer a verificação de idade, é isso? Exato! Você quer instalar uma distribuição Linux, quero mexer no meu computador aqui, vou botar o Arch Linux, vou botar o Mint, vou botar o Ubuntu, sei lá, qualquer uma. Gente, como é que eu vou fazer a verificação de idade disso? Não tem como, né? Então, claro, foi aquela confusão, né? Eu fiz até um tweet meio irônico, eu já vi que o meu tweet começou a circular nas comunidades aí no Linux. Gente, ironia é um problema, gente. Nem todo mundo entende ironia, né? O meu tweet foi assim: protejam as criancinhas do Linux. Aí um emoji de mãozinha rezando, assim. Aí os haters de Linux adoraram, que parece que eu tava zoando o Linux. E os nossos cegos acham que é sério, é isso? Tudo bem, tá lá a frase jogada, dá pra interpretar assim. Mas a minha intenção, é claro, foi falar que enquanto tem tigrinho, enquanto tem pedófilos, enquanto tem assediadores de crianças na internet, quem tá pagando o pato lá, coitado, é o Linux, né? Que tá sofrendo toda essa reviravolta aí e sendo deixado de lado, especificamente o Arch Linux. Não sei como é que afetou os demais. Arch Linux e o Midnight BSD foram as duas que eu vi, tá? Não sei como é que a Canonical
tá tratando isso. Aliás, eu quero me atualizar hoje. Tudo isso aconteceu de 24 horas pra cá, é tudo muito recente, então tô trazendo as informações bem atualizadas pra você. Hoje é quarta, né? Hoje é dia 18. Então isso pode ir mudando, né? O podcast vai ser publicado, amanhã vai ter mais coisas. O presidente Lula parece que já viu que não deu muito certo essa ideia, já tá querendo rediscutir, ou então meio que suspender por enquanto essa decisão. Não sei como é que ele vai fazer isso, mas realmente foi feito tudo de uma maneira muito precipitada por pessoas que não entendem do negócio, leia-se congressistas, né, aí entra Câmara e Senado, totalmente inaptos para discutir um assunto nesse nível, tá? O que é muito louco, né? Porque eles têm assessor, eles contratam consultoria terceirizada. Eu fico muito de cara quando eu vejo essas discussões tão de baixo nível, assim, congressistas. Não são todos, tá? Tem uns que eu até tenho porta aberta para conversar com eles, não vou generalizar, mas é exceção, bem exceção, tá? Mas Senado, Câmara, quiseram pegar carona nisso, cara, todo mundo preocupado com as criancinhas, né? Gera likes, gente, gera corte, gera view. Esse ano é eleição, gente, todo mundo quer posar de defensor das criancinhas, né? Então quem que vai ser contra isso? Quem que vai falar que tá mal feito o negócio, que não foi legal? Esse só vai ter hate, né? Só vai levar hate. Então ninguém é louco de fazer isso em ano de eleição, tá? Então, claro, tá gerando toda uma discussão. E como é que fica a liberdade open source, né? Então, nós estamos no olho do furacão, tá tudo acontecendo agora, tá todo mundo revoltado, todo mundo brabo, e eu dou todo suporte, toda razão para a comunidade de software livre. Vocês estão certíssimos, tá? Porque o software livre é uma maneira da gente... Quem não quer tá nas garras da Big Tech em tudo na sua vida, você tem as opções open source, tá? Então, é uma maneira da gente ter um pouco mais de controle da nossa própria vida. Eu sou totalmente a favor de um sistema operacional móvel, menos amarrado com essas Big Techs, menos vigilante, menos... sabe? Eu sou muito a favor disso, adoraria que tivesse, tá? Então, não tava zoando o Linux, não, tá, pessoal? Foi uma ironia para os nossos congressistas. Vamos proteger as criancinhas do Linux. E vamos acompanhar, né? Então, acho que consegui te fazer um apanhadão aí, Marcos, deu para você entender melhor a discussão? Sim, e é engraçado porque essas discussões, elas acontecem repetidas vezes, só muda o skin, só muda o contexto, mas o cerne é o mesmo. E a gente no ADT sempre falou, né, dos velhos babões, que são os que canetam uma lei sem ter ideia sobre o impacto do que eles estão canetando. E na melhor das hipóteses, vira alerta de cookie, que você não consegue se livrar. Na pior das hipóteses, você bane o sistema operacional, né? E então, o cerne é sempre o mesmo, né? É quem está decidindo não ter ideia sobre o impacto do que está decidindo. E aí é a mesma coisa da profundidade que não existe de comentador de Twitter que lê um texto sobre uma coisa, acha que entende tudo sobre isso, porque não sabia que existia. Agora eu li um texto, agora eu sei. Fala, não, você está começando, você não tem ideia ainda, nem que você não sabe, né? E esse é o problema. Então, a gente já viu várias outras manifestações desse tipo de limitação de conhecimento, mas uma canetada que impacta não só o que a pessoa sabe que existe, mas todo o resto que ela não sabe também. Por outro lado, eu acho que isso pode ajudar a, desfazendo pelo menos uma parte desse problema todo, deixar mais conhecido, e não conhecido, mas deixar mais à frente ainda de discussões, etc., tudo que tem a ver com software livre, que sempre foi um canto importante, essencial na internet, mas foi um canto, né? Isso geralmente é levado por pessoas que têm bastante interesse sobre um assunto, sobre uma tecnologia, sobre o software, que é a manifestação dessas duas coisas, mas que ainda assim sempre ficava meio à margem, assim, né? Muita gente nem sabia, antes dessa semana, que existia a parte de software livre, né? Deve achar que é um termo novo, que estou inventando agora. E vão ter opiniões muito bem formadas sobre esse negócio novo que apareceu chamado software livre, né? Sem ter ideia do que de fato acontece. Mas que bom, acho que isso pelo menos do jeito torto e muito errado e muito atrapalhado ajuda a deixar isso um pouco mais conhecido, né? E o papo de proteger as criancinhas é outra coisa que a gente sempre tira sarro no ADT, né? Porque esse é o argumento irrefutável, né? Como assim você não quer proteger? Como você é contra proteger as criancinhas, né?
Como é que você contra-argumenta um negócio desse, né? É muito fácil você acusar alguém disso e depois para desfazer falar, não, veja bem, nada. Quer dizer, então que você quer se explicar por que você... Aí pronto, né? Acabou a discussão, a internet é feita para público e pipoca, não é feita para andar nada. Então, cada coisa que você foi explicando, eu fui pensando, tá, isso já aconteceu com a polêmica tal. Tá, isso já aconteceu com a lei tal, né? Tem aquele caso que ficou clássico da sabatina lá do Mark Zuckerberg com os senadores todos, e um senador falou assim, Sr. Zuckerberg, o seu site é gratuito. De onde você tira dinheiro? Aí ele falou, senador, de anúncios. Ele, tá, muito obrigado. E foi essa a troca deles, sabe? E eu lembro que depois entrevistaram são pessoas, são equipes que preparam esses políticos para, com sorte, não passar vergonha publicamente quando fizerem uma pergunta, um comentário, uma canetada, né? E eles falam assim, a preparação desses senadores para esse tipo de coisa, políticos em geral, é assim, um dia eles estão canetando sobre a lei da internet, no dia seguinte eles estão canetando sobre lei que rege a regulamentação de por onde vai passar o cano de água na cidade. Na outra vez, está regulamentando coisa. Então é uma amplitude tão gigantesca de assuntos e de temas que exige uma certa especialidade para você tratar, que às vezes acontecem essas bobagens do político. Ele deu o resumo, que hoje deve ser gerado pelo ChatGPT, para poder tomar uma decisão importante que vai afetar milhões de pessoas, pode proibir um software, por engano, não por engano, por um efeito colateral, que a pessoa nem sabia que existia. Né? Então, que bom, pelo menos tem indícios de que isso vai ser voltado atrás, ser discutido novamente. Agora a gente tem o exemplo do que não fazer. Excelente. Agora, com base nisso, a gente vê o que fazer, mas se qualquer aspecto disso for desfeito, não contem que isso vai ser refeito num futuro tão próximo, porque agora isso vira o exemplo do, então vamos discutir mais, vamos fazer mais, olha só qual foi o problema. Não, e eu acho isso muito louco, né? Já estão falando agora em proibir, regulamentar a VPN, porque as criancinhas, né, vão usar VPN. Mas que isso vai virar o Irã, vai virar a Coreia do Norte. E eu fico muito espantada ver muita gente que eu conheço há anos, que são de esquerda e tal. Pô, a esquerda sempre endossou o software livre, sempre falou da liberdade digital. Eu fico muito espantada quando eu vejo assim, pessoas dessa comunidade querendo esse controle de tudo. Controle estatal? Gente, isso é questão de privacidade. Para esses dados, pensem na mina de ouro, ficar colhendo a CPF e biometria de todo mundo. E tem aquele mantra, né, mas todo mundo fala na área de segurança, né? A questão não é se os dados vão vazar, é quando vão vazar. Então, tudo isso aí tem que ser melhor discutido, e o meu palpite é que vai ter um revés nisso aí. Eu acho que a comunidade, justamente por ser mais à esquerda, muito engajada nessas discussões de liberdade no meio digital, com certeza vai pressionar para esses problemas aí, o negócio voltar atrás. Eu realmente não entendo por que as coisas saíram de rede social e plataforma de jogos, esses lugares que criança frequenta mesmo, né? Agora, minha opinião pessoal, gente, vocês já sabem, eu nem preciso falar, né? Quem tem que proteger as criancinhas são os pais, tá? Agora, eu concordo com quem fala que os pais também estão precisando de proteção, que tá todo mundo bem abilolado. Tá todo mundo meio idiotizado nas redes sociais. É complicado. Não vamos resolver esse problema hoje. Porém, quem tem opiniões, impressões, comentários, gigahertz.fm/feedback. E enquanto não é ilegal, eu vou falar sobre a ExpressVPN, que está patrocinando mais uma vez aqui esse episódio do Área de Trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço, e depois, se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses a mais para você seguir tendo uma conexão mais segura, mais privada, para nem quem está oferecendo a conexão e nem da ExpressVPN, no fim das contas, saber os sites que você está acessando, por quanto tempo, de onde você está acessando, qual que é o seu dispositivo, que versão do sistema você está rodando, porque no fim das contas isso tudo pode ser usado para depois saber quem é você, te rastrear web fora. Né? Isso acontece com Wi-Fi públicos, especialmente, que você não sabe como é que está a segurança, quais dados são coletados, onde que eles vão parar. Né? Então os sites que você acessou, os servidores, aplicativos, os conteúdos de streaming, etc. E falando em streaming, dependendo do país que você usar, roteando sua conexão, eles têm servidor em mais de 100 países. Você acessa um streaming, você vê o catálogo desse país que você usou para rotear a conexão e não do Brasil, que são catálogos diferentes. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa todo dia, na TV direto, dependendo do modelo, até no roteador de casa, se você quiser, vai em expressvpn.com/adtrabalho,
testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de bônus para você seguir acessando no fim desse ano de assinatura. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz. Obrigada a ExpressVPN por patrocinar o nosso trabalho e proteger as criancinhas. Excelente. E Bia, o Adolfo Neto mandou pra gente o link que ele perguntou, será que você recebeu muito sobre como a OpenAI vem trabalhando em uma caneta? E eu achei que é muito curiosa a situação da gente comentar isso aqui, porque eu tenho certeza que o mundo inteiro falou, hã? E a Bia falou, eba! Oba! Por que isso pode ser tão legal, Bia? Então, ele mandou assim, esse é o link que você vai receber 20 vezes essa semana. Olha, isso não aconteceu, professor Adolfo, porque teve um outro link que eu recebi 20 mil vezes, aqui, daqui a pouco a gente vai, que é aquele do cachorro, né, Marcos? Tá na pauta aí, né? Então a gente já vai comentar. Mas eu fiquei meio assim, como é que eu vou usar uma caneta com IA? Então minha cabeça tá fervendo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou conversar com a caneta? Vai ser por voz? Eu vou contar para vocês um negócio aqui. Eu já tentei usar as LLMs com entrada de voz, porque eu tava treinando para uma prova oral, tava treinando para entrevistas e tal, então eu ligo a voz ali, ele vai registrando tudo que eu vou falando para pegar a naturalidade, né, do discurso falado ao invés do discurso escrito, né. E, gente, na minha área isso é tão complicado, eu vou falar das moléculas BAT e BAX, né, Tá. Dependendo dela, ela não vai saber o que eu tô falando e vai escrever outra coisa, o reconhecimento de voz vai colocar outra coisa, isso acontece muito, tá? A não ser que eu use o Claude no modo Opus, aqui eu dê todo um contextão bem grande, aí ele sabe do que eu tô falando e vai colocar as siglas e vai até me corrigir se eu falar certo. Mas tirando isso, gente, é só uma caneta, né? Você vai estar conversando com pessoas, ela vai estar anotando, registrando, e você interage com ela e basicamente o que você faz na sua tela com o teclado, você vai fazer com uma caneta. Então, acho legal, eu adoro canetas, vocês já sabem disso. Agora eu quero ver isso funcionando. Eu acho bem desafiador, pra ser bem honesta. Desafiador é bem um termo bonzinho, né? O que eu fiquei pensando é assim, não tem informação precisa nenhuma a respeito disso. A gente vem vendo vazamento. No ano passado saiu aquele vídeo ridículo que era o Johnny Ive, que era o diretor de design da Apple, saiu da Apple, fez a empresa dele, e essa empresa tinha uma outra empresa parecida, e o OpenAI comprou essa outra empresa parecida para fazer os primeiros hardwares feitos especificamente para o mundo da IA. E aí, de lá para cá, vem aparecendo rumores e vazamentos sobre o que pode ser, porque a OpenAI, ninguém falou, né, o que vai ser. E aí, vai ser um vestível, não vai ser uma caixa de som, não vai, fone de ouvido, óculos, microfone de lapela, e etc. E o que a OpenAI já disse vai ser um conjunto de produtos para te ajudar como se fosse uma IA ambiente e contextual sobre você, para ir coletando esses dados e te ajudando sem você ter que explicar toda hora tudo, né? Quando eu vi, e esse rumor da caneta saiu faz umas semanas, sei lá, que começou a aparecer isso aí tá reverberando, né? E eu pensei, por exemplo, naquela caneta que conforme você escreve mesmo, cursivo ali, ela já vai registrando o que você está escrevendo. Eu não vejo como uma caneta feita pela OpenAI não vai ter isso, especialmente porque o Johnny Ive é um cara que sempre... Bom, o primeiro produto na vida que ele fez foi, veja só, uma caneta. Uma caneta para uma fabricante japonesa, etc. Foi um concurso, ele tinha, sei lá, 15 anos. E aí ele fez a caneta, eles adoraram e fizeram a caneta de verdade. Eu já procurei para comprar essa caneta, mas não consigo achar. É uma raridade aí no mundo das canetas, né? Então, e a gente já falou aqui sobre essas canetas que conforme você vai escrevendo, elas já vão registrando o que você escreve para depois isso ficar indexável, pesquisável, né? Aí você junta escrita, microfone, fica mais interessante ainda, porque você tem 2 tipos de input para mastigar e analisar. Ela pode servir como um plod, né? Aquilo que a gente já falou que você gruda ali nas costas do telefone. Exato. Pingentezinho, né? Que as pessoas usam. Aliás, eu estava conversando com um conhecido esses dias, e ele trabalha numa fábrica, e ele administra, tipo, não é gerente exatamente, mas administra muitas bolas no ar ali na fábrica, fala com um monte de gente e tal. E ele fala, eu uso o plod, aquele que é um pingente, eu uso dentro da camiseta, para ele perguntar, o que é isso aqui, né?
Mas eu coloquei ali no prompt para isso me ajudasse. Nas conversas todas que eu for tendo com as pessoas, faz uma lista do que ficou estabelecido para eu fazer. Vai criando, alimentando uma checklist, porque depois eu sento ali na minha mesa, depois de conversar com todo mundo por 2 horas, eu não vou lembrar de tudo. Então, ele tá usando isso para poder ele próprio ir lembrando e tendo uma lista de tarefas feita ali. Então, você ter a caneta para registrar o que você fala, o que você escreve, e você poder usar ela como uma porta de entrada para um chat GPT, pode ser interessante. Imagina isso conectado, a caneta com o seu fone de ouvido. Você fala com a caneta, o fone responde. Tudo bem que o fone pode ter microfone e mata o propósito da caneta, mas a caneta ela é um agregador de recursos. Entendeu? Tudo isso estou falando com base em vozes da minha cabeça. É com base em tudo que eu e a Bia já comentamos aqui de canetas inteligentes que tem uma série de recursos que as canetas tradicionais não têm. E eu não consigo imaginar a OpenAI não olhando para essas ideias e investindo nisso, porque apesar da Bia prestar muita atenção em canetas, é o que eu falo sobre nichos. São muito apaixonados sobre uma coisa que o resto do mundo nem sabe que existe. Essas canetas inteligentes são uma parte disso. Né? Exatamente. Então, eu gostei. Eu também gostei, vamos ver, mas é tudo ainda muito no escuro, né? Tá, sim. É igual os óculos, né? Toda hora aparece um óculos diferente, aí todo mundo acha que vai ser promissor. Não, agora esse aqui vai, esse novo aqui, esse vai emplacar. Todo mundo tá esperando um óculos realmente emplacar, né? E acho que com caneta é um pouco parecido também, né? Estão aparecendo o Plod, como você falou, tem outros dispositivos aí relativamente bem sucedidos, mas é muito nichado, tá, gente? Então, tem certas coisas que para se tornarem viáveis comercialmente tem que ter escala, tá? Não sei se essa caneta teria escala suficiente para isso, e se for um produto bem nichado, vai ser bem caro e talvez seja descontinuado de uma hora para outra e você fica na mão, então tem esses problemas, né? Sendo o primeiro, se for mesmo o primeiro hardware da OpenAI, vai ter um hype gigantesco em cima, porque qualquer coisa que a OpenAI lançar... Tudo bem que eles tiveram um revés agora, que a diretora de hardware da empresa saiu em protesto lá o contrato que eles fizeram com o Pentágono, né? Então vai ter esses tropeços no meio do caminho, mas essa empresa que a OpenAI comprou do Johnny Ive chamava I.O. E I.O. parece jumento, I.O. E essa equipe que trabalhava lá, ela assim, 80% de pessoas que trabalharam com o Johnny Ive por 20 anos na Apple e foram saindo aos pouquinhos depois que ele saiu. Ele foi juntando essa equipe toda de novo, tá todo mundo trabalhando lá. Então dá pra imaginar que vai ter não é que vai ser parecido com Apple, mas é uma equipe que tá muito bem entrosada, se conhece muito bem, e eu acho que isso geralmente acrescenta para projetos, especialmente quando tá com uma sede nova, uma vontade nova de fazer uma coisa que seja diferente. Então eu acho tudo sobre essa ideia, eu acho otimista, mas partindo dessas premissas que eu tô inventando aqui, que podem fazer o produto dar certo. Muito mas bem. Se for uma caneta, não é tão besta assim a ideia quanto algumas pessoas podem fazer parecer de início. Né? Geralmente elas não conhecem sobre canetas. Tudo que eu sei eu conheço por conta da Bia. Mas eu já olhei e falei, pode ter algo aí. Legal. E a Bia deu o spoiler. Teve uma notícia que essencialmente mostrou que o ChatGPT ajudou um dono de um cachorro com câncer a não exatamente desenvolver uma vacina, mas ir juntando as pontas para o desenvolvimento de uma vacina que vem reduzindo as bolotas ali de câncer. Quer explicar melhor do que essa explicação terrível que eu fiz aqui, Bia? Bom, basicamente o cara é um expert em IA, ele é um dev, né, um programador. E o cachorro dele, acontece muito com gato, com cachorro, né? Tava com câncer e ele não se conformava. O que ele foi fazer? Lá foi ele usar as skills dele com o IA e começou a buscar possíveis drogas, né? Possíveis moléculas para curar o câncer do cachorro dele. E deu certo. Só que não foi ele sozinho que fez isso, tá? A história tá viralizando muito. Foi o link que eu recebi mais de 20 vezes aí. Obviamente eu fui atrás para ver do que se tratava e... Gente, isso tá super comum hoje, tá? Tanto nas grandes empresas farmacêuticas quanto nas startups, tá tudo cada vez mais tendo um drug discovery usando ferramentas de programação, de IA. E vocês sabem disso porque eu tô com um computador aqui, passei a usar o Windows, tô com uma placa de vídeo, peguei um perfil de máquina para uns softwares que eu quero usar e estou usando, estou aprendendo a usar, que fazem justamente o que ele fez. E eu já achei diversas drogas, moléculas, né? Vamos chamar de moléculas, porque são moléculas terapêuticas, vamos dizer assim. Já achei diversas candidatas para vários tipos de câncer.
Tempo atrás teve um youtuber que resenhava celulares, eu conversei com alguns parentes dele, inclusive infelizmente ele faleceu, ele era bem conhecido, morava em Portugal e tal, e eu entrei em contato, falei com a família justamente porque na época o câncer que ele estava tratando, que era um rabdomiossarcoma, é bem raro, ainda mais ele sendo relativamente jovem, ainda é um câncer mais comum em crianças, e eu estava justamente analisando algumas moléculas que tinham sido, uma em especial, que tinha sido recém-aprovada pelo FDA, eu estava estudando ela para outro tipo de câncer, mas por ter um mecanismo epigenético, uma afinidade com receptores muito parecida, muito compatível com o rabdomiossarcoma, seria uma molécula candidata para tratar o câncer dele. Só que não é assim, gente, eu não posso simplesmente pegar num cachorro, gente, num camundongo, em laboratório, beleza, tem os comitês de ética com animais, tudo, mas é muito diferente de fazer teste em humanos. Eu tenho diversas drogas candidatas aqui para diversos tipos de câncer. Beleza, é só fazer um estudo clínico com elas. Quem quiser me dar 12 milhões de dólares aqui, eu começo amanhã. Agora que você falou, é só fazer estudo clínico, eu falei, eita, agora sim, fez sentido, ok. Então, e é demorado, você tem que recrutar pacientes, o câncer é raro, você não vai achar fácil esses pacientes, além de tudo, eles não podem ter outras comorbidades, que às vezes vão interferir com o medicamento, não é fácil, gente, é muito difícil. Mas num cachorro, beleza, tá lá o cachorro, o que ele fez? Ele procurou uma universidade na Austrália, fez isso que eu fiz como eu fiz aqui, achou as candidatas, as moléculas candidatas, teve todo um time ali da universidade, na parte de pesquisa básica, e também o suporte de especialistas em medicina farmacêutica, que pegaram esses dados, converteram para uma vacina, né, transformaram em uma biomolécula ali, à base de mRNA. Gente, ele não ia conseguir fazer isso sozinho, custa caro, tá? Ainda que foi só pro cachorrinho dele e tal, fazer uma vacina personalizada para um indivíduo é caríssimo. Então, claro, ter o conhecimento científico, valeu como um teste também, tinha professores da universidade que queriam saber melhor esse tipo de câncer, então teve toda uma curiosidade, e no fim das contas deu certo, porque 99% dos testes em animais, gente, infelizmente não funcionam, tá? E como nesse 1% aí foi justamente o cachorrinho do nosso amigo aí, ele foi pra televisão, tá dando entrevista, tá indo em podcast, foi num programa de TV na Austrália, bem conhecido, que foi o que a notícia mostrou aqui, que foi a responsável pela viralização desse acontecimento. Então, o pessoal que tá nas redes sociais falando aí, tá vendo? A indústria farmacêutica não cura o câncer porque não quer. Então, digo pra vocês que não é bem assim, tá? Mas é legal a história, concordo. E, claro, né, colocou um cachorrinho no meio ali, a gente sempre fica, né, eu perdi uma gatinha agora em janeiro, mais uma, né, para câncer, é difícil. Meus bichinhos foram ficando todos idosos e tal, cada perda é uma dor, então eu entendo, tá, isso mexe com a gente, e família também, mais ainda, né, dá uma certa sensação de impotência quando você vê alguém que você ama, assim, passando por uma doença tão terrível, né? E você não conseguir fazer nada. Mas, gente, o câncer, como eu falei no começo do podcast, tá? Não é mais aquele bicho-papão de antigamente, tá? O que a gente tem que fazer agora é investir mais em biotecnologia. As ferramentas estão aí agora com IA. Olha quanta coisa a gente tá fazendo com IA, né? As ferramentas estão aí. Mas pesquisa clínica ainda é muito caro, tá? Então tem que ter. E é por isso que a indústria farmacêutica é tão rica. Eles jogam muito dinheiro fora. Eles faturam muito, mas muito dinheiro vai pro lixo. Pro lixo, entre aspas. A gente descobriu que essa molécula não funciona. É uma descoberta. Sim. Não funciona. Você descarta. De repente, ela pode servir para alguma outra coisa. Isso é o que o Drug Discovery faz, quando você usa as ferramentas de IA. Pô, gente, teve um ganhador de prêmio Nobel, cientista da computação, ganhou um Nobel de Química. Por quê? Por causa das ferramentas do Google, a gente tá falando do Demis Hassabis, né? Então, cientista da computação que ganhou um Nobel de Química justamente por isso, tá? Então, descobrir as moléculas hoje está muito mais ao nosso alcance. Saber se elas funcionam num organismo complexo, como de um mamífero, de um ser humano, aí são outros 500. Sim, com certeza. E tem uma coisa, a gente, inclusive hoje no IA Sob Controle, publicou uma entrevista com um cara chamado Randall Balestriero. Ele trabalhou por muito tempo com o Yann LeCun lá na Meta, o Yann LeCun, um dos pais, um dos papas, um dos padrinhos, cada um falando do jeito, né? De machine learning moderno, ele ajudou a inventar o reconhecimento óptico de caracteres. Ele é a cara do Elton John, acho muito engraçado. Sempre que eu vejo foto dele, eu acho que é o Elton John. E
O Ian o Ian LeCun saiu da Meta recentemente, está fazendo uma empresa de IA que é focada num outro tipo de arquitetura chamada modelos de mundo, World Models. A gente conversou com o Randall Balestriero, para tentar chegar pertinho do Ian LeCun, para poder entender o que são esses modelos de mundo. Ele falou, cara, isso é essencial e vai ser o futuro de pesquisa quando o assunto é saúde, descoberta científica, porque muito resumidamente, enquanto o Transformer, né, o GPT, ele vai lá, caça o token no índice semântico de vetores, etc., e vai calculando o próximo vetor com base nisso em tudo que ele leu na vida, foi treinado, ele vai vendo qual a probabilidade da próxima sílaba, basicamente, ser o que tem que vir depois do que já está escrito, né? O modelo de mundo, ele faz o cálculo dessas probabilidades lá nesse espaço latente vetorial, e não enquanto ele está fazendo essa inferência e pensando qual vai ser o próximo token. E isso ajuda ele a ter uma compreensão um pouco mais global, por isso chama modelo de mundo, né, de como as coisas funcionam, elas se relacionam entre si, para depois, na hora que vai gerar a resposta, isso ser feito com um custo computacional muito mais baixo, né? E aí é como, sei lá, um dos exemplos você tem uma foto, tem uma criança segurando sei lá, tá com um chapéu de festa e tá segurando alguma coisa nas mãos. Você cobrir ali o que ela tá segurando nas mãos, o modelo, você ensina esse modelo a tentar entender a probabilidade do conceito do que ela está segurando. Que vai ser um presente, por exemplo, mas não vai ser um presente, é um conceito do que está segurando. Isso fica mais fácil de calcular. Ele falou que para ciência, isso envolve saúde, envolve astrofísica, que tem alguém usando lá em Nova York um modelo de mundo para tentar prever física em universos que a física se comporta do jeito diferente do que se comporta no nosso universo. Acho até engraçado, né? Um modelo de mundo prevendo um universo, mas ainda assim é esse tipo de coisa, esse tipo de pesquisa. Então, a minha aposta é que modelos de mundo vão ficar essenciais para trabalhos que envolvem descoberta de medicamentos e todo o resto disso, porque já está se provando um jeito mais barato de você treinar e rodar um modelo do que com os LLMs baseado no modelo Transformer. Então isso é bem legal e está casando muito com o que você está falando aqui, né? Tudo bem que nesse caso do cachorro, foi com a ferramenta que tem hoje, que é o GPT. É o que todo mundo conhece, a maioria das pessoas... Maioria não, né? Muitas pessoas usam. Então, beleza, a gente faz o melhor que a gente tem com as ferramentas que a gente tem. A gente faz o melhor que pode com a ferramenta que tem, né? Mas esses modelos de mundo vão ser, sim, muito importantes para a descoberta de medicamentos, de moléculas, coisa científica. Pode cravar isso. Não vai ser agora. E aí ele até falou, né, que a comunidade de modelos de mundo ainda é pequena. Até tirei um salve. Falei, cara, daqui a 10 anos vai ser inacreditável que você falou que a comunidade de modelos de mundo de pesquisa ainda era pequena, porque isso vai crescer bastante. Então, fechou muito bem com o que você comentou aqui. Muito bem. E se vocês quiserem que a gente faça uma área de trabalho especial só sobre câncer e biotecnologia, dê um feedback para mim, para o Marcos, tá? No meu Telegram, @biacunze. Vocês podem pedir e falar, gostaria muito. Eu faço um dossiêzão para vocês, tá? Bem voltado para biotecnologia, mas com uma linguagem bem acessível para vocês. Vai ser até um treinamento para mim, porque eu quero ser mais divulgadora, assim, desse tipo de coisa. Então, eu tô praticando. Se vocês entenderem tudo que eu falar, eu já vou me dar por satisfeita, tá? E entre em contato com o Marcos também. Sim. Eu tô lá no Threads, principalmente, no MVC Mendes. E a Bia lembra todo mundo pelos seus Telegrams todos. É, @biacunze. Mandem lá no tem os Telegram. Grupos também, né? E tem os grupos também, podem mandar, tá tudo lá no Telegram, tá? Tem o meu Twitter, mas o Twitter tá uma bagunça. Eu prefiro que contatos mais pessoais, mais próximos, assim, de pauta, links, notícias pra gente comentar aqui, produtos novos, e até áudio, já que tem o Transcriber aqui. Não vou brigar. No Telegram, eu não brigo com quem me manda áudio, tá? Porque a transcrição é maravilhosa, diferente do WhatsApp. Então, mas é só pra quem paga, né? No Telegram, não. Eu pago lá, dou um dinheirinho pro Durov lá todo mês, lá, mas é maravilhoso. Pra sustentar os 45 filhos que ele tem. Exato. Tô ajudando o Durov a criar os filhinhos dele. Mas vale a pena. Eu tenho lista de distribuição, eu tenho arquivos, eu tenho muita coisa de trabalho, assim, eu consigo organizar os meus grupos, coisa que no WhatsApp é impossível. Então, mandem lá no Biacunze, que eu sempre leio e eu sempre respondo. Lá eu tenho controle sobre a situação, tá? Beleza. Muito bem. Para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/191 para deixar seus follow-ups, as perguntas, os comentários, além do Telegram e do Threads. Você também pode ir em gigahertz.fm/feedback. Eu quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, vocês que ajudam de uma forma ou de outra a área de trabalho a chegar cada vez mais
longe para cada vez mais pessoas. Obrigado a todo mundo que faz isso. Se você está chegando agora, bem-vinda, bem-vindo. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a entender melhor o mundo e ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, vocês ouvintes que sempre mandam dicas, comentários, sugestões, prints, links. E fiquem à vontade aqui. Querem saber sobre câncer, sobre biomoléculas, abafadores, querem falar da lei Felca, querem falar de Linux, fiquem à vontade. Só me escrever no Telegram, na @BiaCunze. Boa, mais uma vez eu sou a MVC Mendes lá no Threads, eu apresento por aqui o A Fonte e também o Área de Transferência, apresento para a Alura o IA sob controle e vocês encontram meus textos do 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.